Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá? Mais uma aula. Vou pegar aqui a apostila para mostrar para vocês. Ó, nós continuamos no módulo 27, argumentos contrários e argumentos favoráveis. Na aula passada, como vocês lembram, nós fizemos a leitura do texto Pena de Morte e agora então nós vamos iniciar a atividade para elaboração do texto. Nesta aula vai ser bastante legal porque nós vamos aprender a fazer a tese nossa por meio de uma ressalva. É uma técnica excelente que revela um profundo senso crítico do redator do texto. Então nós precisamos treinar agora a começar a fazer a nossa redação partindo de um senso comum, como se a gente já soubesse o que as pessoas pensam, o que as pessoas imaginam. Então a gente inicia como se fosse assim, entre aspas, elogiando essa ideia ou já sabendo dessa ideia. E aí depois disso a gente entra com o nosso ponto de vista, com a nossa tese, refutando isso que a gente disse anteriormente. Então o tema da aula de hoje é sobre as cópias, o plágio. Então eu vou dizer para vocês o que é o plágio, vai ter um vídeo nesta aula para vocês perceberem que o plágio é crime e a proposta de redação é sobre o uso da internet para os trabalhos escolares, as pesquisas escolares que vêm acontecendo com a utilização da web, da rede. Então, a nossa redação, nós vamos aprender como que a gente faria uma tese por ressalva. É como se eu colocasse assim: todos sabemos que a internet ou que a web vem facilitando. Então você começa meio que elogiando e sabendo que todo mundo percebe que facilitou, que conectou, que as aulas vêm acontecendo, que está tudo ocorrendo na normalidade e com uma forma bastante eficaz. Só que daí você vai colocar mas, e aí você entra então com o assunto que é exatamente esse, que é o plágio, que é os trabalhos que são copiados, que são crimes e que muitos alunos, pelo fato de não saberem fazer os trabalhos e fazer a síntese, vêm cometendo esse tipo de atitude. Pegar, copiar e nem ler. Então hoje nós vamos fazer a leitura de 3 textos que tem aqui. Eu vou pedir para vocês me acompanharem. Página 35 tem um texto que é da Folha de São Paulo. Contra plágio, escolas exigem os trabalhos manuscritos, ou seja, retrocede no tempo. Depois nós vamos ler um outro texto, este daqui, um texto também bem interessante, que é da Luciana Bonadil. Nas escolas particulares de São Paulo, internet substitui livros, então já é um contraponto, é outra ideia. As escolas aqui já estão substituindo os livros, utilizando bastante essa ferramenta online. E depois a gente vai ler um outro texto que começa aqui na página 36 e termina na página 37. O problema do Ctrl+C e Ctrl+V nos trabalhos escolares preocupa. Então são 3 textos que vocês agora, eu vou pedir para vocês acompanharem comigo a leitura. Eu vou fazer a leitura desses textos aqui com vocês. Então vocês vão acompanhar a leitura com um lápis ou uma caneta colorida e grifando os argumentos contrários e favoráveis. Ao término dessa aula, eu vou solicitar que vocês já estabeleçam a tese. Pensam, eu vou escrever uma redação, eu vou defender a ferramenta, a internet, a web para as atividades escolares, os trabalhos escolares, ou eu vou discordar, falar que a internet ela não favorece as pesquisas escolares. Por quê? Porque você vai fazer uma redação iniciando com uma ressalva, no mesmo molde do texto do Dr. Drauzio Varela que a gente leu e que a gente fez aqui na aula passada. Entenderam? Então, pensa direitinho nesses argumentos que você selecionou e veja no finalzinho dessa aula que eu vou orientar como faz esse contraponto, como que você vai refutar para a gente então colocar em prática essa técnica, que não é fácil, ela demanda bastante análise, conhecimento sobre o tema para a gente fazer então essa dissertação com criticidade. Ok, pessoal? Vamos à aula então? O assunto dessa aula é plágio. Mas o que é plágio? Vamos ver um vídeo agora para a gente entender melhor o que é isso, para depois lermos os 3 textos da nossa apostila?
Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre plágio. O que é plágio? Quando a gente chega na escola, na faculdade, os professores ficam aterrorizados e já vão avisando, não cometam plágio, não cometam plágio. Mas afinal de contas, o que é plágio? Plágio nada mais é do que cópia. Eu diria que é um roubo intelectual, ou seja, você copiar sem citar, se apropriar do conhecimento do autor e dizer que é seu. Por exemplo, se eu tenho um autor, um determinado estudo que desenvolveu, que foi lá, pesquisou, e eu copio esse resultado e não cito o autor, ou se eu copio o texto, copio os autores que ele citou e só mudo as palavras, o que é? É um plágio, é uma cópia, tá? Então, plágio nada mais é do que cópia. Você pegar, se apropriar da parte da produção intelectual e não citar a fonte. E como que eu faço para evitar o plágio? Primeira questão é entender. Não se pode copiar, ok? Não se pode. Você usou o que o autor disse, direto ou indiretamente, você tem que citar. Copiar nunca. Peguei um livro? Eu li direitinho aquele livro e interpretei. Eu vou fazer o quê? Eu vou citar aquele livro, eu vou referenciar. Se eu interpretei, eu vou referenciar de forma indireta. Então, eu vou colocar lá no meu texto bonitinho e colocar autor e data, da onde que é a citação. Claro que no final eu tenho que fazer a referência completa da obra. Se eu copiar, falar assim, mas professora, o autor falou uma coisa que eu não tenho como transcrever, é uma coisa assim muito profunda, é muito diferente, é muito difícil transcrever, eu quero igualzinho o que ele disse. Eu vou fazer o quê? Citação direta. Eu tenho um vídeo, a gente tem um vídeo aqui falando sobre citação direta e indireta. Citação direta. Eu vou especificar no meu texto que aquele pedacinho que eu coloquei, ele é de outro autor, tá? Eu vou colocar de outra forma de citação e colocar o autor, data e página de onde eu tirei aquela informação. Como você evitar o plágio? Simples. Cite tudo que você lê. Cite todas as referências das informações que você colocar no seu texto. Se a informação foi igual, se você copiou, cite como forma de citação direta. Por quê? Plágio é cópia, além de imoral, é crime. Certo, pessoal? Eu espero ter ajudado. Um abraço. Então, agora nós vamos iniciar, como já foi dito, página 35, módulo 27, que é plágio. Nós vamos agora ler esses 3 textos para ver o que é e como evitar. Antes de elaborarmos essa dissertação, nós vamos fazer primeiro essa atividade que está aqui proposta na apostila. Eu vou ler a coletânea com vocês, então eu peço que vocês me acompanhem nessa leitura com as páginas 35, 36 e 37 da apostila e que vocês aí em casa anotem, grifando na apostila, as ideias que podem ser argumentos favoráveis e as ideias que podem ser argumentos desfavoráveis sobre a elaboração de trabalhos com o auxílio da internet. Porque futuramente, ou seja, na próxima aula, nós vamos fazer uma dissertação cujo tema é esse: o que é e como evitar o plágio nos trabalhos escolares. Nós vamos falar sobre este assunto polêmico, a utilização da internet como fonte de pesquisa para os trabalhos escolares. Perfeito? Então, acompanhe agora a leitura que eu vou fazer com vocês, certo? Contra plágio, escolas exigem manuscritos. Fábio Takahashi, esse texto foi publicado na Folha de São Paulo. Importante meio de pesquisa para os alunos, a internet também se tornou um bom instrumento para os que buscam a vida fácil na escola. Pego todos os trabalhos lá, nem leio. Só preciso fazer uma capa, conta Augusto, de 16 anos, que está no 2º ano do ensino médio de uma das maiores redes de colégios de São Paulo. Por que faz isso? Preguiça.
diz o aluno. Vida fácil, porque com a internet popularizada, desaparece parte das centenas de alunos que se acotovelam em bibliotecas em busca de bibliografia para entregar os trabalhos. Eles migraram para salas onde há computadores ligados na rede, uma fonte farta de futuros trabalhos, entre aspas. Casos como esse ficaram tão comuns que obrigaram as escolas a mudar a forma de cobrar os trabalhos dos alunos, para evitar a simples cópia de textos dos sites. Vale até voltar ao passado, exigindo agora que os alunos gastem a caneta para entregar as atividades manuscritas, o popular trabalho à mão. Nas escolas particulares de São Paulo, internet substitui livros. Muitos jovens passaram a fazer todas as pesquisas da escola na web. Esse texto é de Luciana Bonadio, do G1, em São Paulo. Abrir um livro, procurar um tema no índice, ler algumas páginas sobre o assunto e fazer um trabalho para a escola, a internet fez os estudantes das escolas mais caras de São Paulo se afastarem das bibliotecas. Com a facilidade da pesquisa na web, os adolescentes permitem que, na maioria das vezes, passam longe dos livros para fazer as pesquisas pedidas pelos professores. A maioria, ou quase todos, usa a internet para fazer pesquisas porque é mais prático. Você digita a palavra-chave e acha o que está procurando, afirma a estudante Ana Cláudia Cassante, de 15 anos, que cursa o primeiro ano do ensino médio. Para o aluno Rodrigo Bianchi, de 15 anos, que estuda no mesmo colégio, a internet pode ser uma boa ferramenta para o estudo, desde que o jovem saiba onde procurar. Eu uso o Google quando quero algo mais geral. Para uma pesquisa escolar, eu uso sites de jornais e revistas, explica. O jovem defende que a internet deve ser usada como algo a mais e não como a única fonte de informação. A prática de apenas copiar o conteúdo da internet é difundida entre os estudantes. Eu faço pesquisa para o colégio, costumo copiar e colar. Também pego o resumo dos livros, admite César Rubaica, de 17 anos, estudante do segundo ano do ensino médio do colégio Porto Seguro. Mas ele sabe que a prática prejudica o aprendizado. Nem dá para aprender muito, afirma. Por outro lado, há jovens que não confiam nas informações encontradas em sites de busca na web. Eu pego a informação e, como não sei se está certo, confirmo em um livro, diz o estudante Pedro Lopes, de 15 anos. Esse texto, gente, como vocês estão vendo, ele é um recorte da publicação do G1. Por isso, em algumas frases, a gente percebe aí que poderia haver continuidade, mas não houve, certo? O problema do Ctrl+C, Ctrl+V nos trabalhos escolares preocupa. Na era do acesso a uma quantidade imensurável de informação disponível na palma das mãos, as artimanhas dos estudantes para tentar se dar bem num trabalho escolar também evoluíram junto com a tecnologia. Para quem está em sala de aula, esta situação é uma realidade. Dependendo da escola, da turma, da faixa etária e do tipo de trabalho exigido, a incidência do Ctrl+C, Ctrl+V muda, mas a prática não deixa de existir. Muitos alunos recorrem à internet para literalmente, em seus trabalhos, não terem trabalho, diz Anderson Fávero Rodrigues, professor de língua portuguesa. Essa realidade também aponta que a maioria dos estudantes ainda precisa compreender qual a forma correta de se fazer uma pesquisa. Os trabalhos copiados e colados da internet não passam, de forma alguma, pelo cognitivo do aluno. Já aqueles que eram copiados das antigas enciclopédias necessariamente passavam pela cognição, visão, leitura, compreensão, enquanto eles eram copiados, acredita Mara Canales, professora do 5º ano do Fundamental. Anderson concorda que a necessidade de uma pesquisa mais apurada, demorada e de redigir o conteúdo faziam com que no passado o aproveitamento fosse mais eficiente. Hoje podemos dizer que a diferença entre esses alunos pode ser explicitada da seguinte metáfora: um tipo de aluno representa um banco de dados com informações processadas e sistematizadas, já o outro
equivale a um banco de dados com fatos, referências ou conceitos quase sempre desconexos. Nada mesmo? Ainda que seja consenso que Ctrl+C, Ctrl+V não é nada benéfico para o processo de aprendizagem, o contato com o conteúdo copiado ainda pode gerar um mínimo de absorção de conteúdo pelo aluno. Existem pessoas extremamente visuais que somente no momento em que estiverem buscando material para copiar e colar, já estarão assimilando o conteúdo do trabalho em questão. Acredita Mara. Se forem bons leitores, atentos, eles invariavelmente vão se lembrar de um dado ou outro. A maior dificuldade talvez esteja em atribuírem um sentido efetivo aplicado àquilo que leram, estabelecendo conexões com o que de fato foi cobrado e o que deles é esperado. Diz Anderson, se ele ler o que copia, pode obter algumas informações. Agora, quando realiza uma pesquisa, consulta várias fontes, sintetiza, questiona, opina, reflete sobre o assunto, consegue aprender. Completa Albertina. Esse texto foi publicado no Cruzeiro do Sul, um jornal de Sorocaba e região, e foi redigido por Regina Helena Santos. Também é um recorte, o texto ele é bem extenso. Atividade proposta, então agora é a atividade 2. Depois que você acompanhou a leitura comigo aqui e que você grifou várias ideias contrárias e favoráveis à utilização da web para as pesquisas escolares, agora, com os argumentos selecionados, elabore o plano de texto de sua dissertação. Ainda não é o rascunho, é só o plano. Então, para trabalhar com a técnica da contra-argumentação, selecione o que você utilizará para contestar e derrubar o argumento opositor. É claro, é evidente que para você usar o seu contra-argumento, você precisará primeiro estabelecer o seu ponto de vista, estabelecer a sua tese e se imaginar na posição contrária à sua, pois você precisará primeiro refutar os argumentos contrários para atacar a opinião contrária. Então veja, nós vamos fazer agora o mesmo exercício que nós vimos no texto do Dr. Drauzio Varela sobre a pena de morte. Vamos pensar aqui, eu vou dar um exemplo muito próximo do tema que nós vamos trabalhar. Vamos pensar agora num tema hipotético, os meios de comunicação na era moderna. Então, partindo desse ponto de que nós vamos trabalhar com o contra-argumento, o que é uma excelente técnica para eu trabalhar com argumentos contrários primeiros, fazendo ressalva, então, vamos imaginar que eu quero construir um parágrafo. Então, inicialmente, começo elogiando a tecnologia para depois desmistificá-la. Veja, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar assim, ó, como se eu estivesse começando a minha redação. Com o surgimento da internet, renasceu a promessa de um espaço democrático e educativo que possibilitasse a conexão de todos. Porém, o potencial pedagógico e político dos acontecimentos nesse cyberespaço ainda depende em muito das políticas públicas e culturais do mundo não virtual. Então, eu coloquei aqui em relação a políticas públicas e o mundo virtual, pensando assim nas escolas com essas aulas remotas que estão acontecendo. Alguns alunos têm acesso, outros não têm. Então veja, eu comecei elogiando. Com o surgimento da internet, renasceu a promessa de um espaço democrático e educativo. Aí eu coloquei: porém, o potencial pedagógico e político que vem acontecendo nesse cyberespaço ainda depende muito das políticas públicas. Perceberam? Então, elogiei e aí eu coloquei o meu porém. Então, vocês vão agora, em primeiro lugar, estabelecer a tese de vocês. Vocês vão defender o uso da web e da internet para os trabalhos escolares ou vocês vão condenar, certo? Primeira coisa que você vai fazer é isso. Aí, na hora de você fazer esse seu plano de texto, pense já no primeiro parágrafo. E pense também nas aulas de gramática com o professor Leandro. Se você quiser começar com uma subordinada, você vai pensar mesmo que, apesar de,
ou ao contrário do que se possa pensar, ou como eu coloquei aqui no cantinho, embora. Então você vai começar fazendo essa ressalva. Você vai começar fazendo aqui um elogio à internet. Então, embora algumas pessoas acreditem que o X é o argumento que você vai discordar na sua redação, para depois colocar a sua tese, que é o argumento que você vai defender. Isso se você quiser começar com uma subordinada. Mas você também pode começar com uma coordenada. Então você pode colocar assim: algumas pessoas acreditam que a web é uma excelente ferramenta, mas aí você vai colocar o mas, que é uma adversativa, e aí você vai colocar o argumento que você vai defender. Entenderam? Este é o exercício que vocês vão fazer em casa. Na próxima aula, a próxima atividade nossa vai ser a proposta da redação, que daí a coletânea tá aqui, eu li esses textos com vocês, aí eu vou orientá-los como a gente poderia fazer essa redação. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dos 3 textos, que vocês tenham acompanhado essa leitura aqui comigo e que vocês tenham feito o grifo aí e separado os argumentos. E em casa agora, então, pegue esses argumentos, copie no seu caderno, selecione, porque na próxima aula síncrona eu vou, com esses argumentos selecionados, que eu também já fiz aqui a minha seleção, ó, eu já grifei, aí eu vou mostrar para vocês e orientá-los como a gente pode fazer a introdução dessa redação. E aí vocês vão fazer essa dissertação em casa, mas aguarde na aula síncrona que a gente vai fazer isso junto aqui, perfeito? Primeiro seleciona e faça o plano de texto. A redação, o rascunho, a gente vai fazer junto durante a aula síncrona, ok? Tchau, tchau. Beijo, amores!